Durante live promovida pela deputada Bia Kicis, o deputado Pompeu de Matos, do PDT, defendeu o voto auditável e explicou que a defesa da transparência nas eleições é uma questão que interessa a todos, independente de ideologias. O deputado relatou que já houve diversas ocasiões em que propostas de voto auditável foram analisadas, debatidas e aprovadas pelo Congresso Nacional, mas foram derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado ressaltou que, em uma das ocasiões em que a lei foi aprovada, a então presidente Dilma vetou a lei, mas o veto foi derrubado por estrondosa maioria. Mesmo assim, o Supremo voltou a derrubar a proposta. Pompeu de Matos enfatizou que a proposta de voto auditável une pessoas de todos os campos do espectro político porque trata-se de proteger a própria democracia. Matos disse: "O eleitor é soberano e sua soberania se dá com o voto na urna." Assista. Olá, Bia Kicis, estás me ouvindo? Estás me ouvindo? Tá bem. Então, cumprimentar a ti, cumprimentar a todos que estão aí nesse debate. Eu vou considerar assim um debate público, aberto, transparente, plural, do qual me honra participar, até para que a gente possa aqui dizer para o Brasil e tantos quantos estão escutando, eu sou do PDT, tu és do PSL, nós somos de partidos diferentes, mas nós temos que discutir projetos, ideias, propostas. Nós temos que respeitar as pessoas e divergir em conceitos, para que a gente possa construir coisas positivas aqui no parlamento para o nosso país. Tu presides a Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho a honra de liderar o PDT na Comissão de Constituição e Justiça e nós temos trabalhado junto. A gente respeita os nossos partidos, as nossas diferenças e constrói caminhos que sejam a favor do Brasil. Cumprimento a todos, especialmente o Alexandre Garcia, que aliás é gaúcho, né? Meu colega do Banco do Brasil, para quem não sabe, trabalhou no Banco do Brasil, um grande jornalista que eu respeito, às vezes divirjo dele no conceito, mas sei muito bem da sua história, da sua memória. Inclusive, ele aqui, eu estava escutando, já citou o Brizola, e eu começo a conversa por aqui. Nós estamos debatendo, então, a questão do voto impresso. O senador Plínio até disse, dizem que nunca houve fraude. Houve sim. A primeira fraude, talvez tenha sido a única, mas que comprovadamente houve, foi em relação à eleição de 1982 no Rio de Janeiro, onde o doutor Brizola estava ganhando a eleição no voto e perdendo na contagem. Por quê? Porque o voto era impresso, mas a contabilidade era eletrônica. E na contagem eletrônica dos números, os votos estavam sendo manipulados. E o Brizola, que estava ganhando a eleição, na vontade do povo e nos votos da urna, e eles tinham alguns boletins da urna para configurar, ele estava perdendo na contabilidade da totalização. Aí houve a denúncia, a famosa fraude da Proconsul. Entre na internet e veja do que eu estou falando. Enfim, a imprensa se levantou, a transparência veio e a verdade da urna, que é o que a gente quer, apareceu. E resultado prático, o Brizola ganhou a eleição, virou governador e desde então ele sempre abominou a questão eletrônica do voto. Ele teve sempre uma desconfiança. E eu não tiro a razão dele, Bia, porque gato escaldado, né? Gato escaldado tem medo da água fria, né? Então ele tomou um perrengue aquela vez. Bom, depois disso, na história, e o Alexandre Garcia, testemunho ocular da história, veio o voto impresso, aliás, o voto eletrônico. Eu vou dizer para ti, eu não tenho nenhum preconceito com o voto eletrônico. Eu não tenho preconceito. Eu acho que o voto eletrônico é bem-vindo. É uma evolução do voto impresso em uma série de questões. Mas aí eu completo, sem tirar o voto impresso. Entendeu? Tu aproveita o que tinha bom do voto impresso, que era a segurança, a garantia e a verdade da urna, e completa o voto eletrônico com a velocidade da contagem do voto que o voto impresso não tinha. Tu estás entendendo? Então nós evoluímos bastante. Bom, eu fui o autor, modestamente, aqui nessa casa, no ano de 2000. Então não foi a semana passada, não foi o mês passado, não foi o ano passado, não foi nem a década passada. Mas foi no ano de 2000 o projeto 36, e agora eu peguei aqui, 3693, que exatamente determinava que o voto tinha que ser o voto impresso.
E esse projeto de lei, o 3693, foi votado em bloco, depois de muito debatido, em 2009, ou seja, 9 anos depois, uma conjunção de força, e nós aprovamos o projeto em 2009. E pasme, esse projeto aprovado em 2009 não vingou. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, né, derrubou, tornando-o inconstitucional, ou seja, a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, nós da política queremos o voto impresso. Aí o que aconteceu? Veio 2015 e foi aprovado de novo, pela segunda vez, o voto impresso. E eu, modestamente, estou nesse bloco dos que tinham projetos. A Bia Kiss, nossa honrada deputada, não estava aqui, mas ela é testemunha ocular da história também, sabe disso, e nós aprovamos o voto impresso. E foi a presidente Dilma, na época, vetou, veja bem, vetou. É preciso dizer, a verdade é clara. Nós derrubamos o veto aqui na Câmara dos Deputados, no Senado, Congresso Nacional, e o Supremo vetou, e o Supremo derrubou. Bom, deixa eu dizer para ti, a proposta que eu defendo, e vou concluindo, Bia, e que foi aprovado, é simples. O voto, ele continua sendo eletrônico, mas quando tu fecha o teu voto eletrônico e tu printa ele, ele imprime e cai numa urna fechada ali, como digamos, como numa registradora de supermercado, só que cai numa urna, aquela fichinha. E no dia da eleição tu sorteia aí 5%, 10% das urnas que são contadas no dia da eleição. Ou seja, a eleição corre eletronicamente normal, só que uma quantidade de voto é contada. Essa quantidade de voto conferiu, matou a charada. É o novis fora, lembra a prova do novis fora? Tirou a prova. Se não conferiu, bom, nós temos o voto impresso para te contar. Ou seja, tu não perde a vantagem da agilidade e não perde a segurança do voto verdadeiro. Isso não é ser de direita, isso não é ser de esquerda. Isso não é ser contra o governo, isso não é ser a favor do governo. Isso é ser a favor do resultado correto da urna e da verdade eleitoral que nós precisamos. Aí ninguém vai desconfiar de ninguém. Tem um custo? Tem. Mas com certeza vai custar muito mais para o país a desconfiança que possa ter sobre o voto eletrônico, que possa gerar, num determinado momento, uma eleição inválida e que nós tenhamos que repetir tudo e aí vira a maior confusão do mundo. Então, antes que o mal floresça, antes que o mal aconteça, o PDT, o Brizola defendia, nós continuamos defendendo, apresentamos projeto, aprovamos projeto, nós queremos o voto impresso e ele não é caro para o Brasil, até porque o barato pode sair muito mais caro depois. E essa é a consciência que eu tenho, por isso eu brigo com unhas e dentes pelo voto impresso e por isso que eu vim aqui fazer esse debate contigo, porque nós temos diferenças políticas, eleitorais, de visão de mundo, mas nós temos o mesmo olhar de que nós precisamos a verdade eleitoral sobre o voto da urna, porque o povo merece que o seu voto seja valorizado, reconhecido e, se for o caso, comprovado, se houver dúvida. O eleitor é soberano e a sua soberania se dá com o voto na urna, mas com o voto impresso, se for preciso, a gente possa checar e conferir, e a verdade da urna é que vai valer. Muito obrigada, deputado. A hora que eu mostrei o papelzinho, não era tempo, não. Era porque você falou do veto da Dilma, e eu tinha acabado de anotar aqui que foram 368 votos de deputados e 56 de senadores para derrubar o veto da Dilma. Então, um quórum altíssimo. Isso é só mais uma prova de que esse parlamento sempre foi favorável ao voto impresso, e é o órgão executor da eleição, o TSE, que tem se oposto há muitos anos, colocado uma resistência que eu, sinceramente, não consigo compreender. Se me permites um minuto só. Pois não, por favor. Me permite, porque a gente tem que ter a compreensão muito clara que o voto eletrônico, e nós não vamos desmerecer o voto eletrônico,
Eu não desmereço a urna eletrônica, nós não estamos criando caso aqui com a urna eletrônica. Nós queremos a urna eletrônica, eu quero ela, não abro mão dela, absolutamente não. Mas a urna eletrônica, ela pode ser ampliada exatamente com o voto impresso, conjuntamente e concomitantemente com a urna eletrônica. Se tu pegar os países mais adiantados do mundo, não tem só a urna eletrônica. Pegar os Estados Unidos, por exemplo, ele tem o voto impresso. Nós podemos ter o mecanismo eleitoral mais avançado do mundo, mais ágil e mais seguro, com o voto eletrônico e impresso, sem precisar contar todos os votos impressos, mas fazendo uma contagem por amostragem, dando a garantia, a segurança jurídica e a transparência que a verdade cobra. O mundo vai se espelhar, pode ter certeza, no modelo brasileiro. Eu vou insistir, persistir, teimar se necessário, porque o PDT já sofreu com o voto, com a contabilidade eletrônica. E só se salvou daquele golpe quando a totalização era eletrônica, porque o voto era ainda impresso. Então, era tão bom lá que eu quero cá, para que a gente possa ter a verdade eleitoral transparente na urna. Muito obrigado. Muito importante dizer